Olá pessoal, sejam bem-vindos a uma nova aula de Cálculo 1. Nesta aula vamos a começar com o estudo da integral definida. Antes de começar com a definição da integral definida, vamos a introduzir a seguinte notação, a notação de somatório. Suponhamos que a gente tem n quantidades, tá? A1, A2, A3 e assim até a n quantidades, n números reais. E decidimos fazer a soma A1, A2, A3 até o último termo, o enésimo. Bem, a gente pode escrever essa somatória da seguinte forma, tá? Escrevemos esse símbolo sigma, escrevemos os termos a de maneira genérica a, e aqui vemos, né, que na somatória está variando, os índices estão indexados com números naturais, então colocamos i, e esse i vai variar do menor número, que neste caso é 1, até o último n. Tá? Então, essa expressão indica, né, a somatória dos termos ai, de i1 até n. Então, essa expressão é útil porque nos permite simplificar a escrita, tá? De uma soma de uma quantidade finita de números reais ou expressões que representam números reais. Por exemplo, se a gente faz a soma de somatória dessa expressão i quadrado, sendo que i varia de 1 até 4, isto de maneira explícita seria: quando i1 temos 1 quadrado, quando i é 2 temos 2 quadrado, quando i3 temos 3 quadrado, quando i4, 4 quadrado. A gente aqui consegue fazer a soma, né? Vamos obter um resultado. Então, o importante aqui é saber o que representa essa notação, tá? Bem, e se vocês percebem na nota de aula, bem, temos essa definição da somatória. Temos alguns exemplos. De maneira geral, quando a gente faz a somatória dos quadrados dos primeiros n números naturais, ou seja, isto seria aqui. Quando i1 temos 1 quadrado, quando i2 temos 2 quadrado, e assim vamos continuar até somar quando o último valor de i é n quadrado. Então, essa somatória vai ter como resultado essa expressão aqui. É uma fórmula. Caso particular, por exemplo, podemos ver aqui, quando n for 5, a somatória dos quadrados, 5 primeiros números, vemos que o resultado vai ser 55, que coincide quando a gente bota n igual a 5. Bem, por exemplo, aqui temos outra somatória, né? Neste caso seria a somatória dos n primeiros números ímpares. Por exemplo, quando n fosse igual a 1, desculpen, quando n fosse 5, teremos a soma dos primeiros 5 números ímpares, 1, 3, 5, 7, e 1, 3, 5, 7 e 9, a soma vai ser 25. Tá? Esse é um caso particular dessa fórmula. Quando n igual a 5, dá para ver, né, que o resultado coincide, 25. Temos outra fórmula envolvendo somatórias. A somatória dos n primeiros números naturais vai ser igual a n por n mais 1 dividido por 2. Caso particular, a gente pode ver essa fórmula que, bem, está se verificando quando n igual a 5. Tá? Então, é importante ter em mente que temos essa ferramenta, né? A somatória. Ok. Bem, agora vejamos o problema da área.
A gente vai supor que temos uma função contínua num intervalo fechado e inicialmente podemos considerar, para simplificar o problema, que essa função seja não negativa. E aqui podemos ver mais ou menos o gráfico de nossa função, tá? Que estamos considerando com essas condições. Bem, junto com o gráfico e com o eixo X e os segmentos que estão contidos na reta x igual a A, x igual a B, vemos que essas curvas delimitam uma região plana que está sendo chamada de S. E aqui a pergunta natural é: qual é a área dessa região? Bem, essa região é descrita em termos das coordenadas x e y, como x variando de A até B e y varia de 0 até f de x. Né? Para cada x, vamos ter que y vai estar variando de 0 até o valor da função em x. Ok, bem, se nossa função fosse uma função constante maior ou igual que 0, o problema fica simples, porque, bem, se a nossa função constante fosse c maior que 0, né? E tivéssemos a, b, então nossa região delimitada por essas curvas, que neste caso são segmentos de reta, seria um retângulo, e a área seria, bem, a área do retângulo, né? Seria, como é a área do retângulo, é o produto das dimensões, que neste caso seria c por b menos a. Mas, neste caso, nossa região não é uma região simples. Então, como proceder? E vamos ver que, conhecendo a área de um retângulo, a gente pode definir qual vai ser o valor da área dessa região S. Tá? Bem, então, para isso vamos utilizar o método dos retângulos para encontrar essa área procurada. Então, a ideia é a seguinte. Bem, tínhamos essa figura, essa região S, e o que vamos fazer vai ser, temos o intervalo AB, vamos a subdividir esse intervalo AB em n subintervalos de igual comprimento. Então, por exemplo, isto acho que podemos fazer no GeoGebra, tá? Vamos considerar uma função f de x igual a x quadrado, tá? E aqui vamos colocar um controle deslizante, vamos chamar C, controle deslizante, vamos fazer variar C de 0 inicialmente até, desculpen, vamos, controle deslizante vai desde 0 até, vamos botar somente 10, tá? Só para dar ideia, incremento de uma unidade em uma unidade. Pronto. Agora, vamos botar nossa função, desculpe, a gente pode esboçar a função, tá? Esse seria o gráfico da função. E vamos supor que a gente quer encontrar a área da região delimitada por esse gráfico da função e os segmentos x igual a 0 e x igual a 1 e o eixo x, que seria, bem, aqui já está dando o valor, né? O que quero mostrar simplesmente essa região. A gente suponhamos que queremos encontrar a área dessa região sombreada. Aqui temos o comando integral, tá? Da função f de 0 até 1. Ele já nos volta o valor, né? 0,33, que seria 1/3. Bem, mas se por um momento a gente esquece que o GeoGebra já fornece o valor da área dessa região, tá? Bem, como é encontrado esse valor? Bem, é o seguinte. Vamos por um momento esconder
esse valor, tá? Vamos esconder o valor. E vamos aplicar aqui a chamada soma de rima. É uma ferramenta que também tem o GeoGebra. Vamos utilizar essa aqui, soma de rima superior. Então, aqui temos que botar a função f de x, o valor inicial que queremos, bem, neste caso o valor inicial de x é 0, então vamos botar 0. O valor final vai ser 1 e o número de retângulos vai depender do controle deslizante C. Então, por exemplo, vamos botar em outra cor este aqui, vamos colocar em azul. Então, se a gente não conhecesse o valor da nossa região sombreada, essa região sombreada, uma maneira de tentar encontrar um valor aproximado para o valor da área dessa região seria aproximar por figuras geométricas que conhecemos sua área. Neste caso, podemos considerar retângulos, porque retângulos sabemos sua área é o produto do comprimento com a largura. Então, a gente pode fazer o seguinte: bem, podemos considerar o retângulo que tenha base e altura 1, como está mostrando aqui. Obviamente, essa aproximação, a área do quadrado, que neste caso o retângulo vai ser um quadrado, a área do quadrado é 1, e devido à figura dá para ver que não seria uma aproximação apropriada, né? Dá para ver que a área do quadrado engloba muita mais área que a nossa região que estamos analisando. Então, outra maneira, ou uma melhor maneira de tentar aproximar ao nosso valor vai ser, bem, fazer o seguinte: vamos a dividir, ou vamos construir dois subretângulos, ambos tendo a mesma largura, tá? E isto é feito assim, dessa maneira. Então, note-se que o que estamos fazendo é o seguinte: neste caso, o GeoGebra está nos indicando o seguinte: estamos dividindo nosso intervalo 0,1 em dois subintervalos de igual comprimento, que seria 0,5, 0,5, e estamos considerando a extremidade direita de cada subintervalo, certo? Neste caso 0,5 é 1, e estamos avaliando nossa função em 0,5, vai nos dar esse valor aqui, e f em 0,1 desculpen, f em 1 vai nos dar esse valor aqui, que vai ser 1. Então, aqui temos uma dimensão e essa outra dimensão, podemos construir nosso retângulo. Agora, para o segundo subintervalo também podemos construir um retângulo com essa dimensão aqui, essa base e essa altura, né? Se a gente soma a área desses dois retângulos, obtemos 0,63. Mas dá para ver pela figura que essa soma das áreas dos retângulos vai ser maior que o valor da área de nossa região que estamos analisando, tá? Então, dá para ver pela figura que também não vai ser uma boa aproximação, né? Agora, a gente pode aumentar o número de retângulos. Então, vamos ver aqui. Vamos parar em 3. Vamos parar aqui em 3. Esse aqui, só um segundo. Vamos parar em 3. Agora, o que a gente fez é o seguinte: nosso intervalo 0,1 dividimos em 3 partes iguais, em 3 subintervalos do mesmo comprimento. Agora estamos considerando os extremos direitos de cada subintervalo e estamos avaliando nossa função em cada extremo direito. Isso vai nos dar essa dimensão aqui e essa dimensão aqui. Então a gente construiu 3 retângulos e, bem, ao fazer a soma das áreas desses retângulos, vamos obter uma outra aproximação, tá? Que ainda não vai ser boa para a área da região sombreada. Então,
vocês veem que agora a soma é 0,52. O que acontece se a gente aumenta mais um retângulo da maneira como está sendo construída, como nos casos anteriores? Então, agora a soma das áreas dos retângulos virou 0,47. Então, vemos que está diminuindo, né? Neste caso a gente pode continuar. Está diminuindo, continua diminuindo a soma das áreas dos retângulos. Correto? Por exemplo, aqui, quando consideramos 10 retângulos, a soma das áreas dos retângulos dá 0,39. E aqui já parece que vai ficando, à medida que aumentamos o número de retângulos, a soma das áreas dos retângulos vai aproximando melhor ao valor da área de nossa região sombreada. Bem, aqui podemos ver, por exemplo, que se a gente, em vez de considerar 10 retângulos, consideramos 100. Aqui, configurações. Vamos voltar aqui 1. Ok, aqui queremos ser o controle aqui do 100, né? Somente 100. Então, agora vamos animar. Podemos ver, à medida que aumenta o número de retângulos, a aproximação vai ficando cada vez melhor, né? Isso dá para ver intuitivamente também pela figura. Quando consideramos n igual a 100, o valor aproximado com 2 casas decimais é 0,34. Tá? Aqui de fato está aumentando, só como estamos trabalhando com 2 casas decimais, é por isso que somente aparece 0,34. Mas se a gente aumenta o número de casas decimais, vamos ver que a cada variação do valor de C, os valores estão aumentando. Vamos novamente. Vocês veem aqui, bem, ou aqui, os valores estão variando, né, à medida que aumentamos o número de retângulos. Tá? Então, essa é a ideia de como a gente pode encontrar o valor da área de uma certa região, né? Aqui, bem, para encontrar o valor real, que vai ser 1/3, precisamos aplicar o conceito de limite. Então, vamos fazer isso agora. Vamos voltar para o conteúdo. Bem, então, nossa região vai ser dividido em faixas, tá? Em N faixas, todas com igual largura. Tá? E isso é feito, bem, dividindo o intervalo AB em N subintervalos de igual medida. Ou seja, cada subintervalo vai ter essa medida. Tá? Então, bem, a gente vai indicar os pontos obtidos pela partição do nosso intervalo AB. Vamos indicar com x i. Por exemplo, o extremo esquerdo vai ser chamado de x0. Depois, esse ponto, primeiro ponto, vai ser chamado x1, x2, x3, x4 e assim sucessivamente até B vai ser o xn. Tá? Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. Antes disso, bem, a gente pode encontrar o elemento xi, né, que seria o extremo direito do iésimo subintervalo. Seria A mais I vezes o comprimento de cada intervalo. Né? Lembra que todos os intervalos, os subintervalos têm o mesmo comprimento. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos construir retângulos. Tá? Temos dividido já nossa região em faixas, tá? Em N faixas, todos de mesma largura. E o que a gente pode fazer é o seguinte. Vamos considerar os extremos direitos dos subintervalos e vamos construir retângulos. Tá? Então, avaliamos nossa função nos extremos direitos de cada subintervalo. Isso vai nos dar, por exemplo, aqui, vai dar
esse valor e o que fazemos é considerar esse retângulo. Para x2 consideramos aqui f de x2 vai nos dar esse valor, construímos esse retângulo. F de x3 vai nos dar esse valor, construímos esse retângulo e assim sucessivamente, né? Essa figura aqui com os retângulos está aqui. Por exemplo, na iésima faixa, vamos ter esse retângulo aqui. E dessa maneira podemos considerar que a área desse iésimo retângulo é um valor aproximado para a área dessa iésima faixa. Tá? Então, mas a gente sabe que a área desse iésimo retângulo é f de xi delta x. Então, a área da iésima faixa é aproximadamente, tá? Ou podemos aproximar com esse valor f de xi delta x. Ok? Agora, como seria obtido um valor aproximado para a área de toda a nossa região, né? Que é essa aqui, certo? Na região S. Simplesmente seria considerar a soma das áreas dos retângulos aproximantes. Tá? Ou seja, ao fazer a soma, escrevendo em termos de somatória, teremos essa expressão. Esse resultado, ou essa expressão, vai ser uma aproximação para o valor da área DS. Então aqui, por exemplo, está mostrando essas figuras tiradas do livro de Stewart. Está mostrando esos retángulos aproximantes quando n for 2, n for 4, n for 8, n for 12. Novamente, né, podemos ver que a medida que aumentamos o número de retângulos aproximantes, intuitivamente, olhando as figuras, podemos perceber que o valor aproximado a través da soma das áreas dos retângulos aproximantes vai ser uma melhor estimativa para a área de nossa região S. E o que vai ser definido como área de nossa região S vai ser precisamente o limite de essa somatória. Essa somatória recebe o nome de soma de Riemann. Então, a área da região S, que está sob o gráfico de uma função contínua não negativa, tá? Vai ser o limite da soma das áreas dos retângulos aproximantes. Então, dessa maneira é definido a área de uma região delimitada pelo gráfico de uma função não negativa. Ok? Agora, bem, obviamente se esse limite existir, né? Porque sabemos que às vezes limites podem não existir. Então, temos que, neste caso, a somatória, lembrar que estamos usando o extremo direito de cada subintervalo obtido na partição do intervalo AB. Agora, se esse limite existe, de fato pode ser demonstrado rigorosamente que, supondo que nossa função seja contínua, também esse mesmo valor pode ser encontrado como o limite dessa somatória. Tá? Ou seja, essa somatória neste caso está considerando, note-se que os retângulos aproximantes foram construídos usando os extremos direitos de cada subintervalo. Mas se a gente considera agora os extremos esquerdos, que neste caso seria S e S, a gente poderia construir outros retângulos, né? Por exemplo, poderíamos construir esse retângulo. E agora poderíamos construir, utilizando esse x1, esse retângulo aqui. Tá? Isso utilizando os extremos esquerdos. Tá? Então, o que está falando, o resultado é que se a função fosse contínua,
aqui, né? Se a função fosse contínua, a gente pode usar os extremos direitos ou os extremos esquerdos, tá? Como retângulos aproximantes, e o limite da soma das áreas dos retângulos aproximantes vai ser em ambos casos o mesmo, e esse valor comum vai ser a área de nossa região S, tá? Então, por exemplo, a gente pode ver que a área que está abaixo de x quadrado entre x igual a 0 e x igual a 1, como indicado no GeoGebra e nesta figura, a área dessa região vai ser 1/3. Tá? Como é um método? Bem, a gente particiona nosso intervalo 0, 1 em n subintervalos de mesmo comprimento. Ou seja, como vai ser o comprimento de cada subintervalo? Vai ser b menos a dividido por n. 1 menos 0 dividido por n, 1 sobre n. Então, cada subintervalo vai ter comprimento 1 sobre n. Logo, podemos construir os retângulos aproximantes usando os extremos direitos. Tá? Usando os extremos direitos, vamos ter, por exemplo, que essa expressão aqui, que representa a soma das áreas dos n retângulos, sendo que cada retângulo vai ter essa largura, e as alturas são as funções nos extremos direitos de cada subintervalo. Agora, os extremos direitos são xi. Lembrar, né? Quando estamos no iésimo intervalo, aqui temos xi menos 1, aqui temos xi. Agora, como era obtido xi? Era a mais i vezes delta x. Só que nosso a é 0, delta x é 1 sobre n. Então, o xi, para esse caso, é i por 1 sobre n. Então, f de xi vai ser quanto? Seria f de i sobre n. Nossa função é x quadrado, então f de i seria i quadrado dividido por n quadrado. Logo, essa soma das áreas dos retângulos aproximantes seria f de xi, multiplicado pela largura dos retângulos. Todos têm a mesma largura. Tá? Isso nos dá i quadrado dividido por n cubo. Agora, como a somatória somente depende de i, esse 1 dividido por n cubo sai da somatória e temos essa expressão. Agora, essa expressão aqui, já sabemos uma fórmula, foi apresentada inicialmente, era essa expressão, que pode ser dividido por n cubo, essa expressão é escrita dessa forma. Agora, temos que tomar o limite quando n tende para infinito. E aqui temos que usar as técnicas de limites, né? Limites no infinito. Quando n tende ao infinito, isto vai para 0, isto vai para 0. Consequentemente, o resultado seria 1/3, que é precisamente 0,333, né? Ok? Então, a área dessa região é 1/3. Bem, aqui temos outro exemplo que vocês podem ler cuidadosamente, colocam pausa no vídeo e analisam a solução. O que está pedindo, né? Usar o método dos retângulos aproximantes para expressar como um limite a área da região delimitada por essa função e pelo eixo x e essas retas. Tá? Mais ou menos o gráfico da função e a menos x era dessa forma, se vocês lembram. x0 seria esse segmento, x igual a 2, talvez vamos supor que esteja por aqui, e o eixo x. Então, queremos expressar a área dessa região através de limite, usando o método dos retângulos aproximantes. O que devemos fazer é, né, fazer a divisão de nosso intervalo 0, 2 em n subintervalos, esse é o primeiro passo. Construir os retângulos aproximantes usando as extremidades direitas e depois fazer a soma das áreas desses n retângulos aproximantes.
que sería esa expresión. Y ven cómo es definida área o límite de esa soma de las áreas dos retángulos aproximantes, ¿no? Então, a resposta ficaria dessa maneira. Ou, explicitando a somatória, seria isto. Esse limite vai existir, tá? Porque nossa função é contínua. Como foi mencionado aqui, nessa observação, esse limite existe se nossa função for contínua, no intervalo fechado. Ok. Mas, bem, a gente ainda não sabe como calcular esse limite. Tá? Com as técnicas apresentadas, a gente não vai ser possível encontrar o valor desse limite. E, bem, nesse caso, o que fazer? A gente vai ver nas próximas aulas, vai apresentar um resultado que é chamado Teorema Fundamental do Cálculo, que ele nos permite calcular as integrais de funções. Integrais de funções, quando a função é uma função não negativa, representa precisamente área de regiões delimitadas por essa função. Tá? Então, isso vai ser apresentado na próxima aula. Agora, bem, por que é importante calcular áreas de regiões delimitadas por funções? Bem, uma aplicação é a seguinte: se a gente tiver um objeto movendo-se com uma velocidade f de t, sendo que t representa o tempo, né? E a gente está analisando nosso objeto nos instantes entre t igual a A e t igual a B, supondo que a velocidade seja maior ou igual que zero, ou seja, o objeto está movendo-se no sentido positivo. Então, quando temos nossa função velocidade, estamos considerando maior ou igual que zero, temos um instante t igual a A, t igual a B. Neste caso, nesse contexto, a área dessa região vai representar a distância percorrida pelo objeto. Tá? Então, por isso é importante saber calcular a área. Então, neste caso, a área vai representar distância, distância percorrida pelo objeto. Ok? E, bem, isso, ou essa interpretação é obtida precisamente através do método dos retângulos aproximantes. Tá? Porque, lembrar, né, quando a gente tem um objeto deslocando-se com velocidade constante, digamos, c, né, velocidade igual a constante c, num intervalo de tempo de A até B, supondo que c é positivo, é maior ou igual que zero, qual a distância percorrida por esse objeto com essa velocidade constante nesse intervalo de tempo de A até B? É simplesmente o tempo decorrido pela velocidade, né? Seria, neste caso, c por b menos a. Isto é precisamente a área do retângulo. Ok? Então, usando o método dos retângulos aproximantes, podemos concluir que a área dessa região, quando nossa função representa a velocidade de um objeto deslocando-se no sentido positivo com velocidade maior ou igual que zero, essa área representa a distância percorrida por esse objeto. Ok, então é importante saber determinar a área de uma região delimitada pelo gráfico de uma função. Bem, agora vamos a definir o conceito de integral definida. Tá? Esse conceito de integral definida tem como motivação precisamente o problema da área. Como é definida a integral definida? A gente considera uma função contínua num intervalo fechado AB. A gente divide o intervalo AB em n subintervalos, todos do mesmo comprimento. E, bem, vamos considerar as extremidades indicadas com essa notação. Tá?
E em cada subintervalo vamos considerar pontos amostrais. Então aqui temos x0, x1, x2, x3 e assim continua. Xn, que vai ser b. Então, no primeiro intervalo consideramos um ponto amostral, pode ser qualquer ponto. No segundo intervalo consideramos outro ponto amostral. E assim sucessivamente. Agora, o que vamos fazer vai ser avaliar a nossa função em cada um desses pontos amostrais e o resultado da função avaliada em cada ponto amostral de cada subintervalo vai ser multiplicado pela largura do intervalo, ou seja, temos esse produto. E agora vamos fazer a soma desses produtos. E, bem, depois vamos tomar o limite, quando n, o número de subintervalos, cresce ilimitadamente. Se esse limite existir e sempre for o mesmo valor, independentemente da escolha dos pontos amostrais, esse resultado, ou seja, esse número real, que vai ser indicado com essa notação, chama-se de integral definida da função f de a até b. Se nossa função fosse maior ou igual que zero, isto é precisamente o que a gente viu no início, né? Que seria a área da região delimitada pelo gráfico da função que indicamos por S. Né? Isto quando a função fosse maior ou igual que zero. Tá? Então, quando a integral definida existir, ou seja, quando esse limite existir, a gente fala que a função é integrável nesse intervalo fechado AB. Então, nessa notação, a função recebe o nome de integrando e os extremos do intervalo AB são chamados de limites de integração, sendo que A é chamado limite inferior de integração e o B o limite superior de integração. Tá? Nótese que essa notação representa um número, tá? Aqui vocês veem, é um limite, ok? O limite, bem, dessa expressão vai ser um número quando existir, né? E, bem, então, aqui essa variável x não é importante, né? Tá? Podemos trocar a variável e, bem, a expressão vai representar o mesmo número. Ou seja, bem, essa expressão é a mesma que essa expressão, é a mesma que essa expressão. E essa somatória aqui recebe o nome de soma de Riemann, tá? Soma de Riemann. Então, a integral de uma função no intervalo AB é o limite da soma de Riemann da função no intervalo AB. Bem, então, já sabemos que quando nossa função fosse maior ou igual que zero, a área vai representar o quê? Ou vai ser representada como a integral, né? A integral da função de a até b. Tá? Agora, se nossa função fosse uma função que tenha valores positivos e negativos, tá? Então, vamos considerar uma função com valores positivos e negativos, como neste caso, né? A gente está vendo aqui uma função com valores positivos e negativos. Bem, a soma de Riemann, lembrar que a soma de Riemann é essa expressão aqui. Essa soma de Riemann é a soma das áreas dos retângulos que estão acima do eixo X e também com a soma dos valores opostos das áreas dos retângulos que estão abaixo do eixo X. Tá? Como ilustrado aqui nessa figura, correto? Porque quando f toma valores positivos, vamos ter precisamente esses retângulos que estão acima do eixo X. E quando f toma valores negativos, nossos retângulos vão ficar abaixo do eixo X. Ok? E, bem, ao tomar o limite da soma de Riemann,
¿no? Esto va a nos dar, bem, esse limite ya sabemos que por definición es a integral da función f, a integral definida. Ese valor, cuando el límite existir, puede ser interpretado como una área resultante, o sea, diferencia das áreas. Diferencia das áreas no siguiente sentido. A1 va a representar as áreas, a soma das áreas das regiões que estão acima do eixo X, como neste caso seria essa região com essa região. Sua soma vai ser A1, tá? E menos A2. A2 vai representar a soma das áreas das regiões que estão abaixo do eixo X. Neste caso, somente temos essa região. Tá? Então, mesmo a função sendo uma função que toma valores positivos e negativos, a integral definida ainda tem uma interpretação de área, né? Só que agora vai ser uma área resultante. Bem, caminhando para os resultados, temos o seguinte. Quando uma função for contínua num intervalo fechado, ou se a função tiver apenas um número finito de descontinuidades de tipo salto, então a função sempre vai ser integrável nesse intervalo fechado. Tá? Ou seja, o limite da soma de Riemann sempre vai existir. Bem, e nesse caso, quando a função fosse, por exemplo, integrável, como vamos encontrar o valor da integral? Tá? O valor da integral, bem, ainda através de limites, pode ser encontrado dessa forma. Tá? Ou seja, neste caso, note-se que na definição de soma de Riemann, a gente tomou um ponto amostral qualquer, mas quando a gente já sabe que a função é integrável, por exemplo, isso acontece quando a função for contínua, a integral pode ser encontrada como o limite dessa soma particular de Riemann, tá? Sendo que aqui o xi estamos considerando como aquele extremo direito de cada subintervalo, tá? Obtido da partição do intervalo AB. Então aqui temos o intervalo AB, aqui temos o iésimo intervalo, o iésimo subintervalo, xi menos 1, xi. Então, essa integral pode ser obtida como o limite dessa soma de Riemann, sendo que os pontos amostrais estamos considerando os extremos direitos de cada subintervalo. Tá? E, bem, aqui eu não vou explicitar o desenvolvimento desse exemplo, mas vocês podem, como exercício, ver o seguinte, né? Que usando esse resultado, essa fórmula, a gente pode encontrar o valor desse integral, tá? Através do limite. E para isso a gente usa esse resultado. Porque nossa função a integrar é x cubo menos 6x. É uma função contínua no intervalo de 0 a 3. Então, essa função vai ser integrável no intervalo fechado de 0 a 3. Agora, como a função vai ser integrável, a gente pode usar esse resultado. Então, aqui precisamos calcular a soma de Riemann e depois tomar o limite. Tá? Vocês podem verificar cada uma das igualdades, tá? E ver que o resultado vai ser menos 27 quartos. Então, talvez é mais interessante ver o gráfico dessa função no intervalo de 0 a 3. E esse valor negativo indica de que... bem, de fato aqui já temos a figura, né? Indica que a área da região que está abaixo do eixo X é maior que a área da região que está acima do eixo X. É por isso que o valor deu negativo. Né? Essa diferença das áreas vai ser negativa. Agora, a gente pode calcular essa integral, tá? Neste caso, a integral da função x menos 1, novamente de 0 a 3, conhecendo que essa integral tem interpretação de área resultante. O gráfico de x menos 1
vai ser essa função aqui, de 0 a 3, né? E, bem, essa função vai delimitar essas duas regiões, essa região aqui e essa função, essa região aqui. Então, o que representa a integral, essa integral aqui, essa integral definida, vai representar A1 menos A2, né? A área das funções, das regiões que estão acima do eixo x, menos as áreas das regiões que estão abaixo do eixo x. Mas aqui as regiões são triângulos, e áreas de triângulos a gente sabe calcular. Então, neste caso, podemos calcular essa integral definida sem a necessidade de usar limites. Somente foi necessário saber a interpretação dessa integral em termos de áreas, né? Em termos de áreas resultantes. Bem, o resultado vai ser um meio. Ok, depois vemos que temos as propriedades da integral. Se tivermos duas funções integráveis num intervalo fechado AB, acontece que a soma e a diferença também vão ser integráveis, tá? E a integral da soma vai ser a soma das integrais, a integral da diferença vai ser a diferença das integrais. Agora, se alfa for uma constante, alfa por uma função integrável também vai ser integrável. E a integral de alfa pela função integrável vai ser a constante pela integral da função f. Bem, quando a gente tem uma integral definida e troca os limites de integração, tá? Vemos que essa integral com essa integral estão relacionados através de um sinal menos, ou seja, seus valores são opostos, ok? Então, qual a relação entre essa integral e essa integral? É que eles, como a gente obtém uma das integrais simplesmente trocando a ordem de integração, então eles estão relacionados como números opostos. Quando os limites de integração coincidem, a integral vai ser zero. Tá? Isto aqui, bem, também cumpre-se. Isso já a gente viu, né? Quando a nossa função for constante, a integral, se a constante fosse positiva, né? Alfa, a integral representa a área dessa região, que vai ser um retângulo, né? A área é claramente esse valor, alfa por p menos a. E agora, se a gente tivesse um ponto, ou escolhêssemos um número c que está entre a e b, a gente pode desdobrar a integral de f no intervalo AB como uma soma de integrais da função f de a até c mais uma integral de f de c até b. Essas são as propriedades mais importantes da integral. Então aqui estamos vendo um par de exemplos. Queremos calcular essa integral definida. Para isto a gente usa o fato de que, como são funções contínuas, aqui temos uma função contínua que vai ser 4 mais 3x quadrado. Essa integral vai existir, tá? E, bem, essa função 4 mais 3x quadrado obviamente é uma soma de duas funções contínuas, que é 4 e 3x quadrado. Portanto, essa integral pode ser vista como uma soma de duas integrais. Agora, essa integral é 4, correto? Por 1 menos 0, ou seja, 1, vai ser 4. E aqui temos, né, constante por uma função integrável, sua integral vai ser a constante pela integral da função. Mas essa integral já vimos que deu 1/3, então o resultado seria 5, né? Agora, no segundo caso, temos, conhecendo esses valores, queremos encontrar essa integral. Então aqui vamos usar esse item G. Ok?
Então temos de 0 a 10 o intervalo e temos o 8. Então a integral de 0 a 10 da função f pode ser dividida como a integral de f de 0 a 8 mais a integral de f de 8 a 10. Isso que está sendo apresentado aqui. Dessa maneira, a gente pode encontrar essa integral, certo? Resolvendo essa equação, temos essa diferença de integrais. Mas por hipótese a gente tem essas informações, né? Temos essa informação, temos essa integral também. Então, fazendo a diferença, temos esse resultado. Muito bem, pessoal. Então, vamos parar aqui e a gente continua com o estudo das integrais definidas nas próximas aulas.